Fala rapaziada, tudo de bom com vocês? Aqui é o Vitor do canal Black Hawk TV para mais um vídeo. Hoje para falar do amistoso entre Estados Unidos e Austrália que aconteceu ontem à tarde, com vitória dos Estados Unidos 98-92. Parecia que ia ser uma vitória tranquila dos Estados Unidos, só que no último quarto a Austrália reagiu e quase virou o jogo. Olho nessa Austrália, é outra seleção que não é fogo de palha. É uma seleção bem treinada, bem encaixada, com um técnico lendário, mas deu Estados Unidos. Quer saber mais? Deixa aquele likezão brabo no vídeo, compartilha para quem você quiser. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e dar aquela moral. Sem mais, bora pro vídeo. O primeiro quarto começou bem equilibrado. Os Estados Unidos começaram matando boas bolas de três com o LeBron, com Anthony Edwards. A Austrália equilibrou as ações com os rebotes ofensivos do Jock Landale. O Jock Landale teve boa produção no ataque por conta dos rebotes ofensivos. Josh Giddey também teve boa produção, produzindo bem no pick and roll com o próprio Landale. Só que aí o banco de reservas dos Estados Unidos entrou e fez total diferença. O Anthony Davis mostrou o porquê que ele tem que ser titular ao invés do Embiid. Eu vou falar mais sobre a atuação do Anthony Davis mais pra frente, mas voltando aqui, o Anthony Edwards teve uma boa produção. Ele terminou o primeiro quarto com 11 pontos e agora falando do banco de reservas dos Estados Unidos. Aliás, para começar, para falar do time titular. Mais uma vez, o time titular não rendeu bem, fora o Anthony Edwards. O Steve Kerr começou com Curry, com Anthony Edwards, com Jason Tatum, com LeBron e com o Joel Embiid. O que aconteceu muito é que a transição não conseguiu, não encaixou, não funcionou, muito por conta da boa transição defensiva da Austrália. A Austrália conseguiu recompor muito bem sua defesa quando errava uma cesta, quando errava um arremesso. Então, muitas das vezes os Estados Unidos tiveram que desacelerar o ataque, jogar em meia quadra. E o Embiid foi muito acionado no post de novo. Só que a única diferença é que quando a Austrália dobrava em cima dele, o time dos Estados Unidos se movimentava. O Joel Embiid soltava a bola, vinha sempre um passe extra e achava um cara livre para as bolas de três. E nisso, agora sim, falando do banco de reservas. Haliburton, Drew Holiday, Bam Adebayo, Anthony Davis e o Devin Booker tiveram uma boa produção. Novamente o banco teve que salvar. E nisso a defesa encaixou. Mataram boas bolas na meia distância com o Holiday, com Adebayo, com Anthony Davis, com Devin Booker, que teve boa produção, teve um bom jogo hoje vindo do banco. E nisso os Estados Unidos foram para o segundo quarto ganhando por 11. O segundo quarto começou, o banco de reservas continuou com bom ritmo, defesa encaixadaça. A Austrália não conseguiu fazer muita coisa. Anthony Davis, boa produção. Bam Adebayo, Devin Booker teve muito boa produção no ataque. E a Austrália, eu gostei do Dante Jackson e do Josh Green vindo do banco. Só que os Estados Unidos encaixaram a defesa, abriram 16 pontos e foram para o segundo quarto ainda com os mesmos 16. O terceiro quarto começou, a Austrália conseguiu reagir mesmo com os Estados Unidos conseguindo abrir 23
Os Estados Unidos continuaram com o banco de reservas. Eu tenho que destacar o Joel Embiid. Teve uma boa produção. Jogou muito melhor comparado com o Canadá. Considerando que ele foi ejetado no terceiro quarto contra o Canadá, não dava para ser pior, né? Então, Joel Embiid teve uma boa produção. E ontem o Anthony Davis só reforçou o que eu falei no jogo contra o Canadá. Ele tem que ser o titular. Ele tem que ser o titular no lugar de Joel Embiid. Por mais que o Joel Embiid tenha feito um bom jogo hoje, o Anthony Davis hoje foi o melhor jogador dos Estados Unidos hoje. Impactante dos dois lados da quadra, dominante nos rebotes, principalmente nos ofensivos. Com ele, os Estados Unidos foi mais rápido, conseguiu jogar na transição, conseguiu jogar na transição, conseguiu colocar velocidade. Com o Joel Embiid, o ataque dos Estados Unidos é mais lento, é mais estático, porque o Joel Embiid monopoliza muito a bola. Só que aí a reação da Austrália veio. Josh Giddey, o Dyson Daniels tiveram boa produção, o Jock Landale, por conta da boa defesa da Austrália, eles conseguiram colocar velocidade na transição e aos poucos foram cortando a diferença. E a vantagem que foi de 23 foi para o último quarto com 15 pontos de vantagem para os Estados Unidos. O último quarto começou com a Austrália avassaladora, colocou uma run de 10-0, foi cortando a vantagem, os Estados Unidos perdidaço, voltou o time titular e novamente caiu de produção, caiu de rendimento. A Austrália se aproveitou muito disso. Josh Giddey, Jock Landale, Dyson Daniels aproveitaram muito isso, colocaram velocidade, foi um carrapato na defesa do Dyson Daniels, ainda contando com Josh Green e com Dante Exum muito bem vindo do banco. Eles chegaram e o Patty Mills esquentou no último quarto. A Austrália conseguiu cortar para 4 a diferença, só que aí, com 2 bolas de 3 cruciais de Tyrese Haliburton, os Estados Unidos conseguiram respirar, e a Austrália continuou em cima. Só que aí o Devin Booker matou o jogo nos lances livres e os Estados Unidos venceram por 98-92. Destaques individuais. Anthony Davis. Não tem pra onde correr. Pelo lado dos Estados Unidos, o Anthony Davis foi o melhor jogador de novo. Foi o melhor jogador da partida dos Estados Unidos hoje. 17 pontos, 14 rebotes, 2 tocos. Um impacto gigantesco dos dois lados da quadra. Foi só para reforçar que ele tem que ser titular. Devin Booker, muito bem vindo do banco. A alteração, eu gostei dessa alteração. Não por conta do Jason Tatum no time titular. Não que o Jason Tatum tenha ido mal, mas o Devin Booker foi muito bem vindo do banco. Eu senti ele bem mais confortável, bem mais solto. A bola chegou mais nele. Chegou mais em situações em que ele pudesse arremessar bem. Ele matou a bola que acabou com o jogo no mid-range, além de matar o jogo dos lances livres. Devin Booker, 16 pontos. Muito bem no segundo tempo. Foi muito bem acionado. Se posicionou muito bem, Devin Booker. Então, vale o destaque para o Devin Booker. Anthony Edwards, muito bom primeiro quarto, mas o segundo tempo apagadíssimo. 11 pontos no primeiro quarto, mas o resto do jogo foi muito bem marcado. Tava apagadíssimo segundo tempo e no restante do jogo. Bam Adebayo, muito bem vindo do banco, 10 pontos.
Joel Embiid, vale o destaque pro Joel Embiid, fez um jogo melhor, 10 pontos, 5 rebotes, um tocaço no segundo quarto, em cima do Josh Giddey. LeBron James, muito bom primeiro tempo, terminou com 10 pontos, 3 rebotes, 3 assistências. LeBron fez o que tinha que fazer quando foi acionado. Faltou um pouquinho mais de jogadas desenhadas para ele. Assim como para o Jason Tatum, que novamente fez um bom jogo. 7 pontos, 4 rebotes, 5 assistências, impactante dos dois lados da quadra. Faltou ser um pouquinho mais acionado também. Haliburton matou 2 bolas cruciais no último quarto, não tinha feito nada no jogo inteiro. 6 pontos, 2 assistências só. Drew Holiday bem na defesa. Para mim, o ponto negativo aqui foi o Stephen Curry. Só 3 pontos. 1 de 6 nos arremessos. Não é todo dia que a gente vê o Curry desse jeito, com essa atuação. Não é toda vez, não é todo dia. E isso também faltaram jogadas desenhadas pro Curry. Faltou posicionamento do próprio Curry. Mas bom jogo coletivo dos Estados Unidos. Mas tomaram um belo susto no último quarto. Foi um belo apagão. Os Estados Unidos tem que ir muito ligado para esse jogo contra a Sérvia. Que eu acho que esse jogo contra a Sérvia, esse amistoso contra a Sérvia, amanhã, vai ser o choque de realidade para os Estados Unidos. Vai ser o tipo de jogo que ou eles jogam no máximo que eles podem, ou a Sérvia vai punir. Nikola Jokic vai punir. Steve Kerr precisa fazer as alterações, mais alterações no time titular. Ainda sem o Kevin Durant, sem o Derrick White. Então, eu estou ansioso para ver os dois em quadra. Acredito que teremos minutos deles em quadra. Eu espero que tenhamos mais minutos deles em quadra amanhã. Vamos aqui pro lado da Austrália. Jock Landale. Jogaço do Jock Landale. Fez o que quis com o Joel Embiid. O Anthony Davis e o Adebayo conseguiram parar ele. Mas o Joel Embiid não conseguiu. Trabalhou muito bem no pick and roll com Giddey. 20 pontos, 7 rebotes, 6 assistências. 1 de 2 para 3. Jock Landale foi muito bem. Jock Landale teve um bom jogo, impactou dos dois lados da quadra. Josh Giddey flertou com triple-double, muito bom jogo do Josh Giddey. O Josh Giddey FIBA é muito interessante. Não gostava dele no Thunder. Talvez ele dê uma consiga voltar bem, consiga desempenhar um bom basquete em Chicago. Mas eu prefiro o Josh Giddey FIBA. 17 pontos, 8 rebotes, 7 assistências. Comandou o ataque. Fez o que tinha que fazer. Dyson Daniels, 14 pontos. Muito bem na defesa. Conseguiu impactar dos dois lados da quadra. Dyson Daniels. Dante Exum, muito bem vindo do banco. 6 pontos. 2 rebotes das assistências. Bem na defesa também. Josh Green, 6 pontos. Bem vindo do banco também. Para mim a decepção foi o Patty Mills. Só 5 pontos. 2 de 8 no field goal. 1 de 3. 1 de 5 para 3 pontos. Patty Mills simplesmente ligou o modo bagre. Patty Mills do basquete FIBA não é desse jeito. O Patty Mills foi muito bem marcado, mas também teve uns lances aí que ele simplesmente andou
passes errados, turnovers não forçados dos Estados Unidos em cima dele. O Patty Mills precisa melhorar. Hoje joga contra a Sérvia, do Nikola Jokic. Vou fazer análise desse jogo. Daqui a pouco começa. Estou gravando esse vídeo a 12h47. O jogo é a 1h da tarde. Vai ser transmitido pela Casa TV aqui no YouTube. Então, fiquem de olho, quem quiser ver o jogo. E é isso. Estados Unidos amanhã encara a Sérvia. A Austrália encara a Sérvia hoje, daqui a pouquinho. E os Estados Unidos têm que ficar ligado, porque contra a Sérvia eu acho que vai ser o choque de realidade para esse time dos Estados Unidos. Steve Kerr precisa fazer alterações no time titular, porque novamente o banco de reservas teve que salvar. Então, é isso. Aqui eu me despeço. Obrigado pelo carinho e apoio de todos vocês. Um salve para a rapaziada de Portugal e das Filipinas que acompanham o canal. Agradeço o feedback de vocês. Deus abençoe, proteja cada um de vocês. Tamo junto e um grande abraço.